Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os vinhos fortificados. São estilos de vinho muito conhecidos no mundo e muitas pessoas às vezes não sabem como eles são feitos, tá? O mais famoso de todos, sem dúvida nenhuma, é o vinho do Porto, tá? O que acontece? O vinho, para ser chamado fortificado, ele é um vinho que tem um teor um pouco maior de álcool, tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa garrafa aqui de vinho do Porto, ao contrário da maioria dos vinhos que tem entre 13 e 14% de teor alcoólico, esse vinho ele chega a ter 20% de álcool, ou seja, ele é um vinho muito mais forte. Se a gente pensar entre um whisky, por exemplo, e um vinho tradicional, ele seria como se fosse o meio do caminho no teor alcoólico entre o vinho tradicional e o whisky, tá? São alguns tipos de vinhos que são produzidos em todo o mundo, e são várias técnicas de produção e de vinificação que são empregadas. A do vinho do Porto, que é uma das mais reproduzidas, como que ela é feita? É feita uma fermentação inicial, como todos os demais vinhos. Essa fermentação geralmente é interrompida antes de ser concluída. Então o que acontece? Você tem uma grande quantidade de uvas que tem um teor de açúcar. Esse açúcar, se você esperar o tempo completo da fermentação, ele vai ser totalmente convertido em álcool. Se você interromper essa fermentação, você vai ter açúcar e um pouco de álcool, tá? Mas aí você vai me perguntar, se ela é interrompida, quer dizer que ela não tanto açúcar é convertido em álcool, e não justifica o fato dele ser mais alcoólico. Mas aí que vem uma segunda etapa, quando é adicionado a esse líquido a chamada aguardente vínica, que a gente pode dizer, sim, grosseiramente, como se fosse uma cachaça, uma pinga produzida a partir de uvas. Então você mistura as duas e essa mistura que vai dar o chamado vinho do Porto, vinho fortificado, tá? Qual é a curiosidade em relação aos vinhos do Porto? Eles, embora sejam chamados do Porto, eles não são produzidos lá, e sim na região do Douro, que fica no nordeste de Portugal, tá? As uvas são coletadas na região do Douro e em seguida são encaminhadas onde elas são armazenadas e envelhecidas, aí sim na região do Porto, mais precisamente numa cidade que chama Vila Nova de Gaia, que fica muito próximo, né, uma cidade vizinha à cidade do Porto em Portugal. E ela ganhou o nome do Porto justamente porque os ingleses, que eram os principais comerciantes ao longo dos séculos 17 e 18, eles buscavam a mercadoria ali na cidade do Porto e dali disseminavam para o mundo todo. Reza uma lenda, inclusive, que a descoberta desse estilo de vinho foi justamente dada pelos ingleses, né? Antes de ter toda essa técnica de vinificação que eu mencionei anteriormente, eles exportavam vinho comum, e diz a lenda que esses vinhos quase sempre vinagravam ao longo do transporte. Imagine o tempo que demorava, por exemplo, para você sair de Portugal e ir para a Inglaterra nesse período, né, de barco, etc. E aí alguém teve a ideia de adicionar conhaque ao vinho, e foi isso que acabou dando essa mistura que é chamada hoje de vinho do Porto. A mesma técnica que é usada no vinho do Porto, ela também é usada para outros tipos de vinho, como por exemplo o vinho Marsala, tá? Marsala é, como podemos dizer, que é um primo italiano do vinho do Porto. Qual é a história? Tem um italiano nascido de pais ingleses, se chamava John Woodhouse, gostava muito dos vinhos do Porto e quis também produzir seus vinhos no mesmo estilo na sua terra natal, que era na Sicília, na cidade de Marsala. E ele então começou a produzir esse estilo de vinho seguindo as mesmas técnicas de vinificação da região de Portugal, mas aplicados à sua região natal, com as uvas autóctones da Sicília. E o resultado foi o vinho Marsala, que de fato tem muitas semelhanças. É também um vinho fortificado, com teor alcoólico em torno de 20% e um pouco mais denso, um vinho mais licoroso. E esses vinhos, tal como os vinhos tradicionais, eles também podem ser divididos entre brancos e tintos, tá? Uma curiosidade maior é que os vinhos do Porto têm 3 categorias. E curiosamente elas são chamadas a maioria das vezes por nomes ingleses, né? Então nós temos, por exemplo, o vinho do Porto pode ser branco, feito com uvas brancas, tal qual o vinho branco tradicional, geralmente chamado de white, branco em inglês. Nós temos o vinho Tawny, que é esse aqui, e tem o vinho Ruby, do que são os portos ditos tintos, tá?
O Ruby, ele é mais rubiáceo, é um vinho mais jovem, enquanto o Tawny, ele fica mais envelhecido, com uma cor mais acastanhada, e por isso que ele recebe esse nome. O motivo desses vinhos terem nomes em inglês é justamente pela descoberta, vamos colocar assim, que esse estilo de vinho teve pelos ingleses, né? Então foram eles que começaram a produzir, eles que foram atrás de desenvolver melhores métodos de vinificação. E esse vinho fez muito sucesso na Inglaterra, onde o pessoal geralmente tem uma preferência por algumas bebidas um pouco mais fortes, né? Como whisky, conhaque, etc. Brandies, né? E foi justamente essa história só mudou, na verdade, depois do Marquês de Pombal, naquele período conhecido como despotismo esclarecido, que aconteceu na Europa no fim dos anos 1700. O Marquês de Pombal assumiu, vamos dizer assim, como um primeiro-ministro, vamos colocar assim, não é exatamente o termo certo, mas foi ele que assumiu o governo português e ele tinha um viés, vamos colocar assim, nacionalista. Então ele queria que a produção de vinhos portugueses estivesse centrada na mão de portugueses e não de ingleses. E a partir daí que há uma nacionalização para Portugal dos vinhos do Porto. Mas como a tradição já era de comerciantes e produtores ingleses, a nomenclatura permaneceu e até hoje nós conhecemos assim. Diferente do vinho tradicional, que nós tomamos geralmente em taças maiores, mais bojudas, justamente para privilegiar o buquê, como esses vinhos não são mais licorosos, é preferível tomá-los em taças menores. Esse aqui que eu estou tomando nesse momento é esse Sirocco, que é um dos meus vinhos brancos preferidos, é um vinho branco muito seco, que apesar de ele ser dito como vinho de aperitivo, eu acho que ele casa muito bem com algumas sobremesas, por exemplo, a base de baunilha, como o creme brulee, como o próprio sorvete de baunilha, e é uma recomendação que eu deixo para vocês.